Vamos iniciar hoje a nossa ministração sobre o mês de Xvan. Começa amanhã no nosso calendário. Lembrando que o nosso calendário gregoriano ele é contado diferente, né, do calendário judaico. Então, esse mês de Xvan ou Hasvan, ele começa amanhã. O portal começa às 18 horas. E essa aula vai ser tão bonita porque a gente tem que lembrar de um detalhe. Tudo de Deus é um ciclo de sete, irmãos. No calendário bíblico judaico, que é o calendário de Deus, o mês que a gente passou, que foi esse mês que está findando, que a gente comemorou em Yom e tudo mais, é o mês 7. Então, deu 7, Deus reinicia o ciclo. Então, a gente está iniciando amanhã o mês 8. Então, o mês 8 é um mês de reinício, é o mês de Xvan. E é por isso que ele é tão importante. Inclusive, a gente vai falar sobre o trono maligno que age nesse mês, que é muito forte, é o trono das doenças, é o trono da morte, e não é à toa que o Halloween e o Dia das Bruxas é nesse mês, tá? E tudo, o diabo, tudo ele tem um motivo, ele tudo copia de Deus, ele faz todas as coisas. Então, vocês vão entender o paralelo muito forte de tudo isso. E a gente vai fazer uma oração poderosa hoje. Inclusive, é uma forma de eu abençoar quem é primicista, porque as primícias, o correto é a gente dar no início do portal do mês que se inicia. Então, é amanhã, dia 22. Começa às 18 horas, o novo mês. A gente chama a cabeça do mês, o Rosh Kodesh. Nesse portal das primícias tem um significado muito poderoso no mundo espiritual. É quando você consagra tudo que é seu do mês, primeiro para Deus. Então o inimigo ele não pode mais te roubar desse mês. E é por isso que as bênçãos de quem coloca Deus realmente em primeiro lugar, quem primicia, quem dizima, entende o poder disso. Amém? E vocês começam a vivenciar milagres financeiros, milagres criativos financeiros. Pastora, o que é um milagre criativo? É Deus criar aquilo que não existe no natural. Por exemplo, existem milagres criativos na saúde. É, por exemplo, alguém não tem uma perna e esse milagre criativo Deus faz a perna. E o milagre criativo nas finanças é Deus começar a trazer coisas que você não tinha, onde não existia, coisas que estavam travadas e que Deus vai liberando para aqueles que são dizimistas e primiciantes fiéis, ok? Era um costume e um princípio da nação de Israel que, infelizmente, muitas pessoas perderam hoje, porque acham que, por não estar debaixo da lei, a gente não tem que seguir. Realmente, nem o dízimo, nem as primícias, se a gente não primiciar, não dizimar, isso não vai impactar na nossa vida. Então, realmente, nós, no sentido de, de ser salvos, né? Porque Jesus já veio, já morreu por nós. Mas continua valendo o princípio que quando você primicia, dizima, você coloca o reino em primeiro lugar, o diabo ele não pode tocar nas suas finanças. Quando você traz Deus para a sua vida financeira, que não pode separar por resto, tudo começa a mudar. E Deus começa a te abençoar. Inclusive até o exemplo de Vanessa, né? O ano passado, quando ela, primeiro ano que ela comemorou o Yom Kippur, em seguida ela recebeu um milagre financeiro. E o milagre financeiro foi exatamente depois do Yom Kippur. Você lembra a data? Você lembra a data, Vanessa? Então, na realidade, em outubro do ano passado foi que aconteceu aquela coisa toda de estourar a água, os canos, tal. Eu recebi o valor esse ano, Sim, mas mas tudo aconteceu foi, naquela época. Como que. foi em outubro, começou em outubro, foi um pouquinho antes do meu aniversário, foi nessa época mesmo, foi esses dias Então, assim. e aí você vai É. entender por quê. Porque foi o mês esse mês que a gente está entrando agora, Xvan, é o mês de começos. É onde Deus, é tudo que a gente plantou, Deus agora vai trazer a chuva para molhar as nossas sementes, entendeu? E o seu veio literalmente com água, né? Que foi.
A casa foi Ai, invadida nem com a água. fala. A água, eu com a água aqui foi Foi tremendo, mas Deus sabe também, de todas enfim. as coisas, né? Tá limpando, limpando. Tudo que aparentemente é mal coopera para o nosso bem. Bom, então eu vou compartilhar com vocês agora o slide. Só um minutinho. Compartilhar aqui os slides com vocês. Hum, glória a Deus. Deus é tão maravilhoso. E aí eu não queria dar só uma aula, eu queria mostrar algumas coisas que eu acho legal. Eu acho que visualmente a gente aprende mais quando também tem as. Ontem eu não tive tempo de preparar os slides. Eu gosto de aula com slide. Estão vendo aí direitinho? Pronto. O mês do silêncio. Rasvan. Vamos fazer uma oração antes da gente dar início aqui, tá bom? Pai, em nome de Jesus, Senhor, glória te damos, nós te bendizemos porque o Senhor nos ensina, o Senhor nos transforma, e quando nós temos o conhecimento aprofundado das coisas, a nossa vida, ela se transforma, tudo muda, o sobrenatural de Deus acontece. Senhor, que nesse entendimento agora, que os anjos comecem a ir para casa, Pai, de cada um aqui, para que eles possam tirar proveito do entendimento e da profundidade que o Senhor vai trazer nessa noite. Espírito Santo vai me trazendo, Pai, o entendimento, a sabedoria, que o anjo do Senhor agora com selo, com rolo, com a informação, venham sendo trazidas para mim. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço a capa do sangue de Jesus Cristo e a espada do sangue de Jesus para guerrear agora, Senhor, porque nós vamos estar falando também sobre o trono desse mês, sobre o principado que atua sobre esse mês. Senhor, que o Senhor possa nos proteger, nos guardar, guarda cada um que está aqui, com teu poder, com a tua unção, Senhor, nos esconde debaixo do manto de invisibilidade. Senhor, em nome de Jesus, vai trazendo, Pai, a tua soberania sobre essa internet, sobre essa aula, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, porque eu sei que o poder de Deus será manifesto. O poder de Deus será manifesto e eu creio, Senhor, que depois dessa aula hoje muitas pessoas vão entender e fazer sentido muitas coisas que estão acontecendo. Mas eu creio que muita coisa será destravada no mundo espiritual. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos lá. Vão enviando aí para mais gente, porque vai ser tão poderosa essa aula de hoje, gente. E tem coisas que é bom a gente assistir gravado, mas tem coisa que Deus ele quer fazer, às vezes até uma oração específica para a pessoa e a pessoa perde a bênção. Mas enfim, Deus sabe de todas as coisas. Então, vamos lá agora, eu vou compartilhar com vocês. Deixa eu entrar aqui pelo Zoom também para ficar lendo os comentários só um pouquinho. Pronto, que aí eu consigo ler os comentários de vocês. Vamos lá agora. Recording in progress. Prontinho. Então Então vamos vamos lá. lá. Ai, Ai, tá peraí. ficando tranquilo. Pronto. Então, Resvan, o mês do silêncio sagrado. E a gente vai entender por que esse mês é conhecido aqui assim, tá bom? O mês do silêncio sagrado é uma jornada pelos significados espirituais do oitavo mês do calendário
hebraico, calendário de Deus. Foi o Senhor que instituiu. Eu já expliquei sobre isso em outras aulas. Você pode estar acessando sobre esse conteúdo aqui no canal que eu vou estar disponibilizando. Então, o calendário hebraico é o mês de Resvan. A posição no calendário que Resvan ocupa é uma posição única. É o oitavo mês do calendário, que é contado desde o mês de Nisan, que é o segundo mês do calendário civil depois de Tisrei, também conhecido como Marresvan. A característica bem única desse mês é que é diferente dos outros meses, é que não possui nenhuma festividade bíblica, por isso que é o mês do silêncio. Não tem nada para se comemorar nesse mês, não tem nenhuma festa bíblica, nada disso. E esta aparente ausência carrega profundo significado, né, espirituais. Então a gente vai entender por quê, a gente vai estar entendendo tudo direitinho aqui. Então, esse mês tem uma jornada muito forte, a gente vai entender coisas espirituais que aconteceram nessa época. Então, o significado do nome, Mahesvan, significa que carrega o mar ou amargo, pela ausência das festas, mas também fala de gota ou chuva. Então, novamente, é uma palavra babilônica que carrega duplo significado. Mar pode significar amargo, pela ausência das festas, mas também gota ou chuva. A amargura sagrada é a ausência das celebrações, convida à introspecção profunda e à preparação espiritual silenciosa. E também vem bênçãos de chuvas, porque são as primeiras chuvas. Começam em Rasvan, simboliza a renovação e o início de um ciclo agrícola em Israel. Então veja que tudo que você plantou, que você semeou, agora vem a chuva te trazendo uma renovação. É o início do ciclo. Lembra que eu expliquei que os ciclos de Deus são em sete. Deus criou o mundo em 7 dias, né? E no sétimo ele descansa. A semana são 7 dias. Então, todos os ciclos sagrados são de sete. E o ano, lembra que a gente comemorou o ano novo? Foi o mês, esse mês que está se encerrando. E agora a gente está encerrando o ano novo. Então, foi esse último ano, começa agora um novo ciclo, por isso que é ano novo. Um novo ciclo se inicia. Esse que está iniciando amanhã é o oitavo mês. É o oitavo mês, ok? Então, esse mês, porque cada mês do calendário bíblico, ele está paralelo a uma tribo. Do mês passado, teve a tribo dele, e esse mês tem a tribo deles. Então, a tribo desse mês é a tribo de Manassés, ou Manassé, em hebraico, ok? A tribo de Manassés tem tudo a ver realmente com esse mês. Por quê? Eu vou dizer que é a tribo dela, é o mês que ela nasceu. E a gente sabe por isso, né? Porque é o mês do nosso nascimento. Então, eu nasci em agosto, da data que eu nasci em agosto, eu sou da tribo de Gade. E Manassés é que nasce nessa ocasião aqui, em esse finalzinho, entre outubro, que o mês começa amanhã, né? 22, e vai até meado ali de novembro, 2022 também, tá bom? Então, cada mês hebraico está conectado às 12 tribos de Israel, e Rasvan está ligado aqui à tribo de Manassés. E é profético, velho. Lá em Gênesis capítulo 41, 51, fala sobre isso. E o significado espiritual dessa tribo. Olha, poder de cura, aleluia. Superação das dores do passado. Então, esse mês, o trono desse mês, que é o antagonista da tribo que é desse mês. Então, a tribo de Manassés é um tempo de superação de dores, dores emocionais, traumas, dores do passado, e também tem um poder de cura. E vocês vão ver daqui a pouco que o trono desse mês é exatamente isso: é o mês da doença, é o mês da morte. E um mês que invade emoções que você ainda não superou e não tratou. Então, a gente, inclusive, vai orar sobre essa quebra aqui hoje também, tá certo? Então, olha só o significado.
de tudo isso, a gente entender, porque às vezes a gente passa pelas coisas e não entende, então a gente precisa entender o significado espiritual das coisas. Então, esse é um mês onde Deus traz cura e te ajuda a superar as dores do passado. Só que muitas vezes Deus vai permitir que essas dores, esses traumas, esses sentimentos voltem para você para você sentir, lembrar, para curar, porque Deus quer cura. Ferida da alma é porta aberta para o diabo. Então perceba que Deus ele quer te renovar. Então a gente agora precisa confiar nesse plano redentor da parte de Deus, ok? Até aí todo mundo entendendo direitinho? Alguma dificuldade? Tudo bem por aí? Todo mundo está entendendo? Ok, muito bom. Então vamos para o próximo slide. Olha só, no mês de Resvan ou Xvan, olha o que que acontece. Foi o mês onde teve o dilúvio. Por quê? Houve julgamento e renovação de Deus. O que foi o dilúvio? Um reset, né, da terra. O dilúvio, houve o reset, todas as pessoas ali, elas ficaram o quê? Elas perderam aquelas pessoas perderam a salvação de Deus, porque elas não foram obedientes ao Senhor. E agora o que que aconteceu? Houve um julgamento, mas houve também renovação. Então, o Xvan tem uma conexão profunda com o relato do dilúvio nos dias de Noé, segundo a tradição hebraica, judaica. Esse evento começou no dia 17 de Resvan e terminou no dia 27 de Resvan do ano seguinte. Ou seja, começou em Resvan e termina em Resvan. Tudo tem um significado. O oitavo mês é o início de um novo ciclo do ano. Então, Deus estava reiniciando a terra no oitavo mês, que reinicia ciclos. Faz sentido para vocês? Então, profeticamente, irmãos, nós estamos entrando em novos ciclos. Você crê? Eu tomo posse. Nós estamos entrando em novo ciclo. Glória a Deus por isso. E eu creio na renovação espiritual, emocional, tudo, 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 tudo. Amém? Então, veja como é importante a gente ter esses conhecimentos proféticos de entendimento da palavra. Então, no dia 17 iniciou o dilúvio, as fontes do abismo se romperam. Gênesis 7:11. Depois você pode, se quiser ir printar a tela, você pode printar, depois consultar na sua, na sua Bíblia a palavra. Aí foi 40 dias e noites, período de purificação e julgamento sobre a terra. A água simboliza limpeza, purificação e o julgamento de Deus, porque Deus mata aquela nação, aquela geração ímpia, né? Inclusive por conta dos gigantes, que são os nefilins, que foi quando as mulheres se deitaram com os anjos caídos e deram a origem a criações que Deus não fez. Eram abominações e Deus tirou eles da terra. Amém? Glória a Deus. Tá bom, minha linda. Deus te abençoe. Então, a terra seca é um novo começo para a humanidade. Aleluia. A terra seca foi um novo começo para a humanidade. Quando se baixam as águas do dilúvio, há um novo começo, houve um novo ciclo. Mas houve também, aleluia, uma aliança. Deus estabelece sua promessa eterna, simbolizada pelo arco-íris. Olha aí, toda vez que você vê um arco-íris, se lembre que é um sinal de aliança com o Senhor. Deus dizendo assim: Olha, Israel, eu tenho uma aliança contigo. Eu tenho um pacto contigo. E também Deus tem uma aliança conosco. E o Senhor prometeu que nunca mais a terra seria destruída com água, irmãos. Preste atenção, Deus está te chamando nesse mês para te dizer: olha, eu tenho uma aliança contigo. E você é uma aliança comigo quando você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, quando você entregou sua vida, aleluia. Então Deus está dizendo: eu vou cuidar de você, eu estou cuidando de você. Mas você precisa andar no meu tempo, nas minhas épocas e nas minhas estações. Glorifique o nome do Senhor, porque você está aqui hoje, aprendendo esses conhecimentos profundos. Amém? Glória a Jesus. Glória a Deus.
Então, vamos para frente. O trono de Deus em Rasvan. Então, é um trono de julgamento. Rasvan é visto como um mês onde Deus exerceu seu julgamento divino, evidenciado ali pelo dilúvio. O julgamento não é arbitrário, mas acompanhado pela promessa de renovação. Deus nunca faz nada sem antes ter um plano de vida, porque o nosso Deus é Deus de vida e não Deus de morte. Então, Deus ele trouxe o julgamento, por quê? Porque a terra estava muito mal. E os gigantes estavam matando as pessoas e não permitiam que as pessoas pudessem adorar a Deus. A terra foi corrompida. Amém? Então, o arco-íris permanece como testemunho eterno da misericórdia e da renovação de Deus, da aliança de Deus com o povo na terra que acompanha a sua justiça divina. E o trono messiânico, o trono de Jesus, na tradição judaica ensina uma verdade profética. O terceiro templo, eles creem assim, né? Que o terceiro templo, que será construído em Jerusalém, vai ser inaugurado em Resvan, tornando este mesmo período de esperança e de expectativa. Mas nós, que cremos em Jesus, sabemos que Jesus, ele já veio, né? Eles ainda estão esperando Jesus. Nós estamos esperando Jesus, mas não fisicamente. Nós estamos esperando a volta de Jesus como rei entronizado no céu, que ele já é. Então, esse é um tipo de preparação para a manifestação completa do reino de Deus na terra. Agora, irmãos, eu quero aqui que você preste bem atenção. O diabo, ele fica ligado no calendário de Deus. É, o ser humano não entende, mas o diabo, ele sabe do calendário de Deus e ele segue o calendário de Deus. E eu quero que você comece a observar agora as coisas que acontecem no mundo, de bom e de ruim, tá ligado ao calendário divino, porque o diabo ele também observa e toma as ações dele também dentro desse calendário, porque ele sabe que Deus tem uma agenda segundo esse calendário. Você está entendendo a importância de você compreender essas coisas? Por que que Deus ele está me mandando ensinar para que você entenda que nada é por acaso? Então, provavelmente Jesus, quando voltar, ele vai voltar nas festas das cabanas que a gente acabou de comemorar em Sucote, ou agora em Resvan, que é quando Deus traz julgamento. Preste atenção, paralelo. Deus vai trazer o julgamento, trouxe em Resvan, trouxe o julgamento para a terra, mas trouxe também a remissão e o renovo. Então, provavelmente Jesus virá também nessa mesma época e Jesus se levar a igreja nessa época trazendo uma aliança com a noiva dele. Então a Bíblia diz que Jesus volta para buscar a noiva. Então, entende que tem muita probabilidade. Isso aqui é um conhecimento muito profundo de, 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 de assuntos sobre a tribulação e tudo isso, né? Então, provavelmente vai ser quando Jesus volta para buscar sua noiva. É nesse mês quando Deus julga a humanidade, mas também traz a redenção e a remissão. Tá fazendo sentido? Quantas fichas estão caindo aí? Glória a Deus. Vão falando aí comigo. Então, por isso que é tão importante a gente entender as coisas do Senhor. Amém? Então, muitas coisas vocês vão fazendo sentido. E, infelizmente, a gente sabe que nem todo mundo vai aprender sobre isso, infelizmente, né? Porque não se ensina isso em qualquer lugar. Então vamos lá. O trono de Deus em Resvan, a gente já viu aqui esse slide, vamos para o próximo. Dimensões proféticas de Resvan. Então, silêncio, introspecção, a ausência das festas permite que a gente tenha um foco maior com Deus, um tempo de reflexão sobre julgamento e misericórdia. Então preste atenção também, esse mês é quando o diabo também, ele faz muitas coisas, tá? Eu quero que vocês depois, por curiosidade, vejam por curiosidade acontecimentos na história, vou botar aqui só de curiosidade, acontecimentos históricos em outubro. E eu quero depois que vocês tenham essa curiosidade e vão, eu não vou falar, tá? Mas hoje vi muitas coisas em outubro.
tá? Coisas que muitas vezes impactam nações, o mundo, países, tudo tem um motivo. Então, também tem a questão da renovação da aliança. As chuvas renovam a terra, como Deus fez lá no dilúvio. Houve uma renovação, né, ali, houve tudo isso, né? A renovação e a aliança, as chuvas vieram, limparam a terra, lembrando-nos da fidelidade de Deus, ele cumpriu as suas promessas eternas. Então, também, provavelmente, quando o Senhor ele trouxer o seu julgamento, vai ter renovação e aliança. Mas para o nosso ano que está começando, em sentido espiritual no calendário de Deus, Deus está dizendo comigo e com você: eu estou renovando a tua aliança comigo. Ainda mais você pode ter certeza disso, porque você comemorou Yom Kippur, você fez seu pedido de perdão, você pagou seu preço, você se consagrou, você se purificou, você buscou a santidade de Deus, você buscou Deus, você deu sua oferta. Tudo isso é motivo e prova de que Deus ele está atento à aliança que ele tem contigo. Então há uma renovação de aliança, amém? Então há uma esperança também messiânica, a associação ao futuro reinado, quando o trono de Deus será estabelecido plenamente da terra. Vai ser a renovação da aliança de Deus com a nossa terra, ok? Cuidado é que vocês estão rabiscando aí a tela. Então, o próximo slide. As chuvas que indicam renovação. Então, pessoas estão aí. Eu não sei quem foi que fez esse risco aí, mas provavelmente não sabe tirar. Então, as chuvas elas trazem renovação. As sementes que você plantou no ano passado, Deus vai começar a regar para dar frutos a partir de agora, entende? Lembra que o Yom Kippur é um mês justamente da gente pedir a misericórdia de Deus, porque se você teve sementes ruins no ano passado, o que é que está acontecendo agora no Yom Kippur? Você pediu perdão de Deus, então as sementes ruins Deus desconsiderou, trouxe a misericórdia, o perdão, e agora Deus vai regar as tuas sementes boas. Ainda que são sementes, o teu comportamento com Deus, a tua fidelidade com Deus, as tuas primícias, o teu dízimo, as ofertas que você fez na vida de pessoas que Deus colocou no seu coração. Tudo isso, irmãos, são sementes. Então, em Resvã, as primeiras chuvas começam a cair sobre a terra de Israel após um período seco do verão. E esse fenômeno natural carrega um profundo simbolismo espiritual. Então, eu profetizo que essas primeiras chuvas desse mês, em sentido espiritual, irá regar os desertos do ano que passou. Amém? Em nome do Senhor Jesus, o Senhor está trazendo chuva, porque chuva significa vida e vida em abundância. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Então, o significado das chuvas é renovação da terra após um período de seca, bênção divina sobre o povo, início do novo ciclo agrícola, início também de um novo ciclo espiritual e em todas as áreas também da nossa vida. E nos ajuda a preparar a colheita futura, porque a chuva é sinônimo de que o broto vai dar, que a semente vai crescer, vai ter os frutos para para uma nova colheita. Amém? Quem está aqui pronto e preparado para a sua colheita? Eu tô. Em nome do Senhor Jesus. Então, a aplicação espiritual para hoje. Qual é a aplicação espiritual para hoje, né? A confiança no tempo de Deus. Glória a Deus por isso. Então, nós temos uma confiança que mesmo em momentos de silêncio aparente, Deus está trabalhando para cumprir os seus propósitos eternos em nossas vidas. Também a renovação espiritual, como as chuvas trazem a vida à terra, nós busquemos renovação através da oração, da imersão na palavra. Então, esse é um mês de renovação espiritual, esse é um mês de silêncio para você olhar para a palavra mais ainda, se imergir nela. É um mês de preparação para o reino.
Nós vivemos uma expectativa da volta de Jesus. Então, nós precisamos estar preparados para a colheita, nossa colheita espiritual, e a gente pode se preparar como? Com a nossa fé, né? A nossa colheita espiritual é a nossa fé. Glória a Deus. Então, é um mês de preparação silenciosa. Esse mês é um mês de preparação em que vocês e eu vamos estar, talvez, ouvindo menos a voz de Deus, porque é o tempo que Deus está nos chamando para o secreto. E engraçado, né? Deus faz tudo paralelo. E a nossa nova mentoria, Chaves da Casa de Esté, Deus justamente dizendo assim, ó, vem para o secreto, é tempo de profundidade em mim. Glória a Deus. Deus vai casando as coisas assim de forma tão linda e a gente não tem nem a percepção de tudo isso. Rasman nos convida a refletir sobre o julgamento e a misericórdia e a renovação de Deus. É um tempo de introspecção, preparação de esperança do cumprimento das promessas divinas. É aqui que você começa a criar a expectativa do cumprimento das promessas de Deus, porque agora Deus está trazendo a chuva para que as sementes venham crescer. Aqui é a hora de começar a colheita. Amém? Declara aí, eu vou começar a minha colheita em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus virá a minha colheita. Então, que possamos usar este mês sagrado como um tempo de renovação espiritual profunda e preparação para os planos eternos de Deus em nossas vidas. Então, agora eu quero, depois de já ter estabelecido aí todo o contexto, vocês entenderem tudo, agora a gente vai falar sobre o trono desse mês. Aí eu não fiz slide, tá? Eu vou estar ensinando aqui vocês. Então, amanhã, às 18 horas, a gente vai entrar nesse portal do mês de Resvan. E esse mês ele vai entrar não apenas um mês em sentido espiritual, né? Mas em sentido de silêncio em Deus e tudo mais. O diabo aqui também ele entra. Lembra que lá no slide falando sobre Manassés, de cura, de renovação, e renovação é vida. O mês antagônico que age sobre a frequência desse mês é o trono de Hades, de morte, de doença. Então, esse mês vai entrar, não é apenas um mês que vai trazer cansaço, prestem atenção o que vai acontecer com você nesse, que iria acontecer, porque não vai acontecer em nome de Jesus, porque a gente já tem uma estratégia, Deus vai dar estratégia agora para a gente orar e quebrar tudo isso, tá? Então, mas geralmente esse mês é o mês que começa a vir a frequência desse trono maligno de Hades, que é o trono da morte. Ele vem com cansaço, ele vem. A pessoa ela precisa de um esforço muito grande para fazer as coisas. É um período que é um trono específico, se levanta com força esse trono, tá? A Bíblia chama esse trono de Hades, e na nossa cultura é Omolu ou Obaluayê, tá? E aí o que é que acontece? Eles são conhecidos como o Senhor dos Mortos, da sepultura e das doenças. Então, aqui a gente vê claramente como o diabo ele tenta agir, se opondo ao quê? À tribo do mês. A tribo de Manassés é para esquecer dor do passado, é cura divina e renovo. E o inferno quer nos matar, trazendo doença, cansaço. Amém? Então, eu vou estar lembrando aqui que ainda tem o sincretismo religioso. No sincretismo religioso, na Igreja Católica, esse mês é o mês de São Lázaro e de que o outro é Lázaro, que é justamente das doenças, das enfermidades, e Roque, São Roque, né? Élida, Oi. nossa, agora eu tô lembrando, tinha um senhor que eu ia há muitos anos também, que ele era espírita, tal, onde eu tomava passe, essas coisas todas. Aí ele, como eu ia sempre no cemitério, né? Sempre, principalmente na época de finados, levar flores, tal, essas coisas. Aí ele sempre falava para mim, para eu pedir licença para Honolulu, agora que tá caindo a ficha, para entrar no cemitério. Meu pai do céu. Olha que forte. Meu Deus, e assim, e eu não sabia, e eu pedia, né? Olha que a ignorância o que faz.
Nossa, gente, e eu não sabia que, olha isso, para quem eu tô, para quem eu tava dando Eu quero que você prioridade. repita isso de novo, essa experiência que você viveu, que é muito importante. E a gente vai quebrar esse altar que você levantou na sua vida e que você nem lembrava. Olha como Deus é maravilhoso. Meu Deus. Então, eu ia num senhor, né, que aqui perto de casa, onde eu era, assim, falava de espiritismo, tal, essas coisas, e eu tomava passe, fazia aquelas massagens de acupuntura eletrônica, então, um monte de coisa. E aí ele, como eu ia no cemitério, né, principalmente na época de finados, levar flores para minha avó, para meus antepassados, e ele me falava que eu tinha que pedir licença para Honolulu. E eu Romulu. nem sabia. É, E agora que eu tô sabendo que né, fruto da morte. da morte, meu pai do céu. E aí eu não sabia, olha a ignorância. Então já aproveita aí, Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome do Senhor Jesus, me perdoe pela minha falta de conhecimento me perdoe pela minha falta de conhecimento. e eu levantei um altar para o espírito da morte. Eu levantei um altar para o espírito da morte. Mas eu te peço agora que o Senhor aplique o teu sangue sobre a minha vida, Mas eu te peço agora que o Senhor, repete, por favor, que o Senhor quebre toda essa influência maligna da minha vida. que o Senhor quebre toda essa influência maligna da minha vida. Em nome do Senhor Em Jesus. nome de Jesus, aplica até o sangue agora, Pai, em nome de Jesus. Aplica teu sangue agora, Pai, em nome do Senhor Jesus. E retira E das mãos retira de Satanás, de Omolu das mãos de Satanás, e de de Omolu, Onomolu, a minha vida a e minha todas as vida coisas que ele abriu os portais através dessa adoração que eu não sabia. e de todos os portais que ele abriu, dessa Minha adoração que eu vida, não sabia, essa da adoração. minha vida, da minha Amém. vida. Em nome de Amém. Jesus. Pai, Em eu nome do agora, como Senhor sacerdotisa Jesus. do Senhor, em nome de Jesus, eu declaro, Senhor, que seja neutralizado toda ação maligna contra a vida de Vanessa, Pai, em nome de Jesus, por esse ato impensado e de falta de conhecimento, Pai, mas que ficou validado lá no mundo espiritual. E eu creio que o teu sangue foi aplicado agora e essa procuração foi tirada das mãos de Satanás, que ele perca efeito agora sobre a vida da tua filha, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Então, se você não estivesse aqui, como é que você ia saber disso agora, né? Como é bom a gente Ah, correr atrás de informação. Olha aí o Espírito Santo te trazendo quanta coisa, né? quando eu ia na praia também, eu pedia licença para ir manjar, essas coisas todas. Eu era uma mistureba toda que eu, olha, a ignorância, né, da gente, sem saber. Então, E achando que estava fazendo coisa é, certa. depois você vai pedir, você vai fazer essa oração também em respeito dela. Não vou fazer agora porque já sai do assunto, mas depois você se lembra pra gente fazer, tá bom? Tá bom, Glória a obrigada. Deus. Então veja como Deus, ele é precioso, Deus de detalhes, né? E quando a gente está em obediência, Vanessa, olha aí o que é que Deus faz. Todos nós, né? Deus traz do oculto, traz a luz para quê? Para nos abençoar. Porque se você não soubesse, olha aí agora, né? E por que, né? Você ia para o cemitério. E entende o paralelismo, o paralelo também, porque esse mês de novembro, que é o mês de Xisvan, é um mês que se comemora o dia 2, dia de finados. Porque o trono que está em ação é o trono de Hades, é o trono da sepultura, é o trono da morte. Faz sentido para vocês agora muita coisa aí? Fala aí quantas fichas estão caindo, porque quando eu fui procurar saber dessas coisas, olha quanta coisa Deus vai mostrando a gente, dando sabedoria e entendimento. Aí, inclusive, tudo que a senhora está falando em relação ao mês de outubro, coincidentemente, né, é tudo em relação à cura, é tudo que diz respeito a mim, né? Então, tem muita coisa batendo aí né, em relação ao mês de outubro. Renovo de água. E chuva de água, então, eu É, tô, assim, impactada, né? O chocada, que Deus faz, muitas impactada. vezes sem a gente nem entender, mas Ele está trabalhando a nosso favor. Glória a Exatamente. Deus por isso. Então, crianças, é assim que o diabo age, né? Na nossa ignorância, na nossa falta de conhecimento, mas glorificado seja o nome do Senhor que Ele nos traz para nos ensinar. Então, por isso, tantas coisas esse mês. Finalzinho de outubro agora, Halloween, início de novembro. Mês de finados, porque as pessoas comemoram o quê? Os seus mortos. Então, quem carrega os mortos?
é o Hades, né? É o demônio da morte. Ele opera ali, nos cemitérios e tudo mais. Porque o que é que acontece? Essa cultura de você ir no cemitério levar flores é cultuar, porque a falta de conhecimento de entender que a pessoa ela não está mais ali, né? Então são coisas erradas que as pessoas praticam e fazem sem ter sabedoria, irmãos. Então, agora a gente sabendo disso, Deus é maravilhoso. E se você já fez isso, já levou flores, no cemitério, peça agora, confesse ao Senhor. A gente vai fazer isso agora através dessa oração de renúncia, tá? Renunciar. Deixa eu anotar aqui para não esquecer na hora da oração. Amém? Então, Jesus, ele é aquele que ele é o dono de tudo. Jesus tem as chaves do inferno, do Hades na mão. Então, significa que Jesus, ele governa sobre o Hades. E é interessante sobre o secretismo religioso, depois vocês pesquisam sobre Roque, São Roque e São Lázaro. Entendeu? Para vocês entenderem o sincretismo dentro do espiritismo, para vocês entenderem todo o paralelismo, como Satanás usa essas coisas para nos enganar e nos engodar. Então, durante esse mês de Hasvan, essa atmosfera ela fica mais intensa. Essa atmosfera ela fica intensa, há um peso, as pessoas sentem um peso físico, no físico, com a saúde. Eu sei que para muita gente está fazendo sentido coisas aqui, porque pessoas vêm me dizendo que estava se sentindo muito cansada, sentindo dificuldade de fazer as coisas, né? Então, é comum nesse mês as pessoas sentirem vontade de se isolar, parar com tudo, sumir, abandonar o chamado, esfriar espiritualmente, simplesmente desistir de tudo. Então, Deus te trouxe aqui hoje para te explicar que nem tudo são das nossas emoções, algumas coisas são coisas mesmo no mundo espiritual setando as nossas emoções, amém? Aí, eu estou me sentindo muito cansada esses dias demais, tá vendo? Então, outra coisa também, as feridas abertas que nós temos nas emoções são portais em que, nessa época, o diabo, ele tenta acessar a nossa alma, tá? O diabo, ele tenta acessar a nossa alma com essas feridas emocionais. E o que é que acontece? Deus ele está permitindo que muitas pessoas esse mês passem por situações onde as emoções que estavam no inconsciente venham à tona, como a gente explica, né, na ciência. Quando uma doença ela é crônica e quando uma doença ela está no agudo. O crônico, a pessoa já está ali acostumada com ela, às vezes não tem mais nem noção do que está ali. E aí Deus permite as suas emoções estarem vindo para o agudo, que é para você tomar consciência dela e buscar a cura de verdade. Porque se você não tratar das feridas emocionais, vão ser sempre portas abertas onde o inimigo vai encontrar uma brecha para atacar você, a atacar todas as áreas da sua vida. Inclusive, na mentoria de 21 dias, a gente fez isso. Cura emocional, orfandade e tantas outras coisas. Justamente a amargura, falta de perdão, ira, ódio, tudo isso a gente precisa fechar brechas, porque Satanás ele vai usar essas feridas contra as nossas vidas. Amém? Então, é nesse mês que muitos rompem alianças. Cuidado, vai, talvez fiquem mais atento com as brigas, no relacionamento, romper alianças de amizade, de ministério. Alianças, alianças, todo tipo de aliança, tá? Alianças aqui nesse sentido de relacionamento, seja de trabalho, de tudo. Fiquem atentos. Muitas pessoas nessa época abandonam ministérios, terminam relacionamentos ou se calam e desaparecem. Aí, ó, esse mês está difícil, irritada, sono que não sei explicar, peso no corpo, vontade de ficar sem fazer nada, né? Então, você agora está entendendo. O Senhor te trouxe aqui pela misericórdia dele para nos ensinar e aprender a lidar com tudo isso. E o Senhor vai nos trazer a ferramenta. Amém? Glória a Deus por isso. Então, sempre pensamos que esses sentimentos e essas emoções, a gente acha que é coisa do dia a dia, mas são ciclos repetitivos. E é preciso entender, nos posicionar exatamente, fechar as brechas. Então, fique observando se no mesmo época, no ano passado, você não se sentiu assim.
Quando nós temos o entendimento do calendário de Deus e a gente sabe que tudo é cíclico, Salomão disse que não há nada novo debaixo do sol, tudo vai se repetindo. Então, o inimigo ele usa essa época do ano, o trono, por quê? Porque ele quer confrontar com aquilo que Deus ele tem para sua vida. Então, ele vai repetindo as mesmas armas. E agora você tendo esse conhecimento, o ano que vem você já vai estar mais ligado. Então, não é coincidência, o trono espiritual que está operando, você não conhece, mas agora você passa a conhecer. E outra coisa, agora você está entendendo que cada mês opera uma bênção de uma tribo e uma maldição de um trono para se opor à bênção dessa tribo. Então, a tribo de Manassés, a bênção é saúde, cura física, né? Renovo. Deus traz agora chuvas para molhar as sementes e as bênçãos para a gente pegar a colheita. Então, essa época tem muito adoecimento e se culpa a primavera como um mês de problemas respiratórios. É isso mesmo. É um mês de muitos sacrifícios, por causa, inclusive do Halloween, muitas crianças, elas não vou falar aqui porque depois eu vou postar lá, né? Vai ficar aberto. Mas vocês sabem o que eu estou falando. Então, esse mês de Rasban, esse mês, ele não é apenas um mês que o inimigo ele tenta trazer a sepultura física através das doenças, mas é um mês também que o inimigo tenta trazer o cansaço, a paralisia, para você desistir. Não é só a morte física, mas ele tenta trazer a morte emocional e a morte espiritual. Bom, mas glória a Deus que Deus ele revela o oculto, profundo e escondido. Por quê? Porque você agora está tomando tempo para entender sobre o calendário de Deus. E o inimigo trabalha no calendário de Deus. Então, quem não conhece o calendário de Deus e vive no calendário grego-romano, vive debaixo do engano e não vão saber das coisas que estão acontecendo por trás. Amém? Então, o Senhor ele está expondo o que o inimigo faz. Para quê? Para nos dar estratégia para lutar contra esse trono, esse trono maligno. Então, o Senhor está nos dando autoridade hoje para guerrear contra ele. Amém? Porque Jesus ele já venceu a morte e já venceu as doenças. Elas estão na cruz com Cristo. Mas o inimigo ele é insistente. Então Deus está nos trazendo conhecimento para nos dar sabedoria como orar, como nos posicionar e guerrear sobre esse trono. Amém? Então o trono de Hades não tem autoridade legal sobre nós, porque nós temos o sangue de Jesus aplicado sobre nós. Nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Então, se a gente sabe disso, ele me deu essa visão e não entendi. Eu não vi o que você falou, Ela. Pois é, então depois eu olho aqui. Então, Resvan, esse mês é um nível de ataque muito grande na imunidade. Então, fique atento, se precavenha, melhore sua alimentação. Evite comer, irmãos, coisas que são industrializadas. Eu quero falar uma coisa aqui para vocês. Cada dia mais, a gente sabe que os alimentos processados na realidade, não são alimentos, né? São produto alimentício, porque tudo que o homem altera não é mais alimento, é produto alimentício. Coma mais coisas naturais. O Senhor está me chamando, inclusive, para fazer uma dieta low carb, comer mais proteína do que, inclusive, farinhas refinadas e mais frutas, verduras com pouco açúcar. Deus, ele precisa que o seu corpo e o meu corpo estejam o melhor possível para que as frequências malignas nos afetem pouco. A alimentação é espiritual. Eu vou estar trazendo para vocês, inclusive, entendimento sobre isso na mentoria a Chaves da Casa de Esther. Amém? Então, cuide da sua saúde, vá ao médico, faça suas consultas periódicas, use vitaminas, use muito suco natural, coisas naturais para aumentar a sua imunidade. É, porque o nível de ataque na saúde é muito forte nessa época, tá bom? Então, Rasvan é o mês em que Deus nos chama para romper esse ciclo de doença, ciclos de morte, morte espiritual, morte emocional, morte de projetos, né? E o Senhor está nos chamando para que a gente possa sobreviver a tudo isso, vencer quebrando esse ciclo que Satanás nos impõe, quando a gente principalmente não sabe, fica sofrendo sem entender, né? Mas o Senhor não só quer que a gente sobreviva, mas que a gente atravesse esse mês com vitória, com restauração, nos colocando em posições como reis e sacerdotes em Cristo,
que nós estamos agora reinando com Ele, nosso espírito está reinando com Cristo no céu. Então, se a gente discernir, a gente vai romper. Mas a gente não pode ignorar todas essas informações. E a gente tem que agradecer ao Senhor porque Ele está nos trazendo. Então, você pode ser paralisado por esse trono, pode encarar tudo isso, né? De forma se sentindo já derrotado, mas você também pode romper com tudo isso, se posicionando. E eu creio que, em nome do Senhor Jesus, você e eu não vamos ser mais uma vez roubados, nem atacados, porque agora chegou o conhecimento. E agora nós vamos orar. Eu quero que você se concentre aí, tá bom? Glória a Jesus. Eu só queria tirar Deus, uma dúvida fale. em relação a quando, por exemplo, morre alguém, algum ente querido, a gente pode estar indo em cemitério, no velório, ou tipo, que nem quando a pessoa é enterrada, a gente levar flor na hora lá ou não? Sei, de repente é Não, dúvida de alguém, tá? você fala no enterro ou No na enterro, ou no cerimônia, velório, na assim. cerimônia do velório. Não, ali é uma despedida, né? É uma despedida. Eu nunca pesquisei sobre o significado das flores. Vou até pesquisar melhor sobre isso. Você trouxe um questionamento que eu nunca pesquisei. Mas eu não entendo como adoração, porque ali você está indo fazer uma despedida. Tem os entes queridos que estão vivos. É um carinho, né? De uma despedida de alguém que você tinha uma consideração, que amava. Mas é diferente você ficar indo pro cemitério de alguém que não está mais ali. Entendeu? Mas sobre a questão de levar as flores, eu vou ver se tem algum significado espiritual. Eu nunca pesquisei, tá? Então a gente não sabe de tudo, mas eu vou anotar, fazer essa pesquisa e ter esse entendimento. Amém? Mas vamos lá para a nossa oração. Pai, em nome do teu amado Filho Jesus Cristo, nós queremos te agradecer, Senhor, pelos conhecimentos. Queremos agradecer, Senhor, porque o Senhor nos tem trazido conhecimento e entendimento dos teus tempos, das tuas épocas, das tuas estações. Aradabá, Arabacatá, Xarairabá, Siandá, Siarabás. Obrigada, Senhor. Rairabás, Andá, Siarabacatá, Xarairabá, Siarabás. Senhor, em nome de Jesus, eu peço aos anjos agora, poderosos, guerreiros, valentes, que vão agora, Senhor, para cada casa conectada aqui comigo e para minha casa, Senhor, guerreando a nosso favor. Espírito Santo, Jesus, eu te peço agora, Senhor, entra com tua glória, a nuvem de glória esteja sobre as nossas vidas agora, e eu peço ao Senhor Jesus, eu peço que envie através dos anjos do Senhor os instrumentos, as ferramentas para lutarmos contra o nosso inimigo nesse mês, contra o trono de Hades, contra o trono da nossa cultura. Em nome do Senhor Jesus, com o nome de Omulu, em nome do Senhor Jesus. Pai, que essas armas espirituais nos ajudem a vencer o inimigo. Senhor, eu te peço também que os anjos tragam agora a armadura espiritual para esse mês. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, agora eu peço, anjos, vão vestindo eles aí agora. Eu não sei vocês, mas eu estou sentindo um anjo aqui tocando, inclusive, na minha lombar. Glória a Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Eu já te peço se eles foram alvejados, se eles foram atacados espiritualmente. Anjos, antes de trocar armadura, tirem toda seta, todo dardo, tudo que foi alvejado nos corpos deles agora, em nome do Senhor Jesus, trazendo o antídoto, trazendo, Senhor, agora o antídoto, em nome de Jesus, a cura, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, Pai, em nome de Jesus, troca toda a armadura, Senhor, para esse mês, uma armadura específica para esse mês, mês de Xvan, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus e também as ferramentas, as armas de guerra, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, já te agradecemos, Senhor, agradecemos aos anjos. Pai, nós queremos também te pedir nessa hora que os anjos eles cortem no mundo espiritual, no mundo natural, toda a frequência desse trono maligno contra as nossas vidas. Frequência de doença, frequência de cansaço, frequência de dor, frequência de não vontade de continuar, toda vontade de desistência seja rompida agora em nome de Jesus.
Em nome de Jesus, toda a frequência de emoções, em nome do Senhor Jesus, que seja cortada agora em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, células do nosso corpo, eu dou uma ordem agora no mundo espiritual. Parem de captar a frequência desse trono maligno. Em nome de Jesus, e capte a frequência do trono de Jesus Cristo. Em o nome do Senhor Jesus. Amém? Mas o Senhor está pedindo agora para vocês fazerem confissão. Tem pessoas ainda que não liberaram perdão totalmente. O Senhor está me dizendo. Agiram com raiva, com feridas emocionais, tá? Pessoas que sentiram sentimentos negativos, tá? É, frustração, sentimentos de raiva, angústia. Tem alguma coisa aí que está paralisando você. Então, vamos pedir ao Senhor sobre isso, porque é muito importante que nem eu e você tenhamos nada nas mãos de Satanás. Nada. Entende, irmãos? A gente não pode deixar nada nas mãos de Satanás. Então comece a orar e pedir perdão ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te pedir perdão, Senhor. E queremos dizer, Senhor, que nós liberamos perdão por aqueles que têm nos ofendido, em nome do Senhor Jesus. Libero perdão, Senhor, por todos aqueles que têm me ofendido. Pai, perdoa, Pai. Se em algum momento nós ficamos ressentidos, magoados, entristecidos com alguém, Senhor, eu libero agora todo sentimento de tristeza, de mágoa. Senhor, toda ira, toda raiva. Senhor, se houver ainda alguma ferida emocional, algum trauma também, anjos do Senhor, peço agora, comece a visitar cada um que está aqui, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, que você seja visitado agora, que eu seja visitada agora, pelo nosso consciente e inconsciente, os anjos tocando, através do Espírito Santo tirando toda mágoa, todo sentimento ruim, todo trauma, toda dor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, libere perdão agora para alguém que vier no seu coração. Fale em voz alta, eu libero o perdão. Eu libero perdão. Perdoe e abençoe seus inimigos nessa noite. Pai, eu abençoo os meus inimigos nessa noite. Aqueles que me fizeram mal, aqueles que falaram mal de mim, aqueles que tramaram contra mim, Senhor, eu quero orar por essas pessoas agora, que o Espírito Santo sabe que está no meu inconsciente e no meu consciente, no meu coração, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, Pai, também quero pedir perdão pelos meus antepassados. Se tiver algum trono ainda que eles levantaram, Senhor, que nós estamos pagando essa conta nesse dia de hoje. Senhor, em nome de Jesus, vai perdoando os nossos antepassados se magoaram pessoas, se não perdoaram. Se eles foram inconsequentes, agiram com ira, em nome de Jesus, Pai, causando mal a outras pessoas. Nós queremos pedir perdão pelos pecados deles, em nome do Senhor Jesus, Pai. Perdoa eles, Senhor, em nome de Jesus. E que tudo que foi nos imputado no nosso DNA seja visitado agora. Anjos, comece a visitar o nosso DNA agora, em nome do Senhor Jesus. Vai visitando o DNA de cada um agora. Cada um agora, sendo visitado o DNA, apagado agora. Toda maldição hereditária que tinha a ver, que tem a ver com esse trono agora, em nome do Senhor Jesus, será rabás, andasse arabás, arabacatash, rabás, andasse arabás, urabacatash, rabás, andasse arabás, urabacatash, rabás, arabás, andasse arabacatash, rabás, rairabás, andasse arabacatash, rabás, arairabás, arabacatash, rabás. Nós queremos te agradecer, Pai. Em nome do Senhor Jesus, pelas tuas divinas revelações. Senhor, queremos te pedir também, Pai. Aleluia. As bênçãos da tribo de Manassés. Senhor, essa tribo é uma bênção, Senhor. Quando José, ele tem Manassés, ele coloca esse nome, porque ele esqueceu toda a dor do passado. Aleluia. E foi um tempo de alegria para ele. Então, Manassés, ele carrega essa bênção, a tribo dele, Senhor, essa bênção dos recomeços, essa bênção de esquecer o passado, de superar as dores, as feridas emocionais. Ah, Senhor, Raierabás, Yandasse, Arabacatash, Raierabás, Raierabás, Yarabás, Yararai, Yarabás, Yarabás, Andasse, Arabacatash, Raierabás, Yarabás, Urabás, Yarabás, Ayarabás, Yandasse, Yarabás, Yarabacatash, Raierabás.
Oh, Senhor, obrigado pela tua misericórdia, Jesus. Pede agora, Jesus, os anjos que venham trazer, Senhor, nessas taças de ouro. Ai, Arabás, e andasse, Arabacataxara, Arabás, se Arabás, se andasse, Arabás. As bênçãos, as bênçãos desse mês de Xisvan. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que recaia sobre nós e a nossa casa. As bênçãos da tribo de Manassés. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, Pai, que nesse mês o Senhor nos dê mais sabedoria e entendimento para estarmos te buscando na tua palavra e em oração. Que esse mês não seja um mês de julgamento negativo, mas dos recomeços. Um mês onde nós vamos lembrar todos os dias a aliança que o Senhor tem conosco e que nós temos contigo, Senhor. Queremos renovar a nossa aliança, dizer que nós te amamos, Senhor, e nós queremos alcançar o teu coração te alegrando, cumprindo todos os votos que a nossa aliança requer em te servir. Em nome do Senhor Jesus, recebe a nossa adoração nessa noite e nós te amamos, nós te amamos, nós te amamos, nós te amamos e recebemos as tuas bênçãos como teus filhos amados. Em nome de Jesus. Amém. Oh, glórias! Aleluia! Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Meu Deus, não sei você, mas eu senti aqui minha armadura, senti tudo aqui, glória a Deus. Alguém quer partilhar aí alguma experiência que sentiu? Glória a Jesus. Teve algumas pessoas que ficaram esperando entrar, mas eu estava em oração e eu não vi, tá bom? Mas você que não assistiu tudo vai ter oportunidade, eu vou deixar gravado para abençoar a sua vida, amém? Alguma experiência, alguém teve alguma visão, alguma sensação e queira compartilhar conosco? Eu tive a visão das taças, Glória a eu tive a Deus. visão da bandeja com as taças, e eu via como que o Senhor realmente estivesse nos presenteando esse mês. Um Glória. ano realmente é o início de um ano judaico, né? Porque a gente começou o ano judaico tem pouco tempo. Glória. Então, é um início realmente de um ano de renovo, de muitas bênçãos, de muitas bênçãos. Aqueles que fizeram todas as mudanças, aqueles que se posicionaram, aqueles Aleluia. que vieram quebrando todos os altares, que vieram mantendo um posicionamento perante o Senhor, serão ricamente abençoados. Oh, glórias, glórias a Jesus. Eu creio, tomo posse. Camila botou, senti uma paz, não consigo parar de chorar. Oh, glória! Oh, glória, foi quebrada a frequência do trono maligno aí na sua vida, minha irmã. Glória a Jesus, Deus é lindo. Tô sentindo o Espírito Santo, sensação de leveza, senti recebendo a bênção desse mês. Aleluia, receba a bênção desse mês. Chorando muito aqui, glória a Deus, glória, glória. Mãos geladas ao mesmo tempo pegando fogo. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é lindo mesmo. Glória a Deus. E se lembrem, irmãos, eu não estou falando aqui para ganhar seu dinheiro, tá? Mas se não quiser também primiciar na minha vida, não tem problema. Escolha alguém que entenda sobre isso. As primícias são 3% que você primicia na vida do sacerdote que você escolher, porque as primícias são as primeiras coisas da sua colheita no mês. Então, ela é feita amanhã, a partir do portal das 18 horas, que inicia o mês de Xvan. Mas, pastora, eu não tenho condição de te dar agora, ou de fazer isso na vida de outra pessoa, de primiciar. Faça isso quando, assim que você puder, mas já deixe, se você assim puder, uma provisão para o mês seguinte. Por quê? Para você primiciar dentro do portal tem um significado e um simbolismo diferente, tá bom? Eu tô te ensinando aquilo que eu vivo e Deus tem me abençoado. Eu tenho vivido muitas coisas que eu não saberia explicar. Então, é minha obrigação como sacerdotisa do Senhor, como pastora, te ensinar. Cabe você querer fazer ou não, fica a seu critério, tá bom? É, então, lembre-se que o portal abre amanhã às 18 horas. Se quiserem alguma orientação, entre em contato comigo e receba essas bênçãos do mês e selem com a sua primícia se você puder, tá bom? Camila botou aqui, eu senti que foi quebrado algo, sim, e meu coração está cheio de gratidão. O choro está vindo, vindo tão forte. Deus está limpando. Glória a Jesus, glória a Jesus. Espero que vocês tenham sido abençoados nessa ministração. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Eu vou subir a aula, vai ficar gravado. Se você não assistiu, assista. Inclusive, se você
Já comemorou o Dia de Finados. Você vai ver aí que ficou gravada a minha oração aí com Vanessa, tá? Peça perdão ao Senhor, porque você praticou adoração a mortos. Então, se você fez isso, você tem um mundo espiritual, uma legalidade. Se tiver alguma dúvida também, você vem me chamar e eu te explico, tá bom? Não, não estava marcada para 7h15, não. Eu botei em todos os grupos, não foi? Que essa aula ia ser às 18 horas, não foi isso? Botei em todos os grupos. Mas se você não conseguiu, vai ficar aqui, eu vou compartilhar no grupo, tá? No calendário de Deus. Se você ainda não entrou no grupo, entre. Se você quiser o link, eu mando para você, ou então. é, Gratidão por sua vida, amém. Glória a Deus. E aí eu vou colocar lá o link da aula lá, tá bom? Vai ficar no meu YouTube. Deus abençoe a vida de vocês. Até mais tarde, em nome do Senhor Jesus. Liciane, eu olhava para você, eu já ia encerrar, mas deixa eu te falar o que Deus está mandando te entregar. Você disse que no teu deserto ele está chovendo ainda nessa semana. Amém? O Senhor manda dizer assim, mulher, para de chorar, se levanta e comece a glorificar o meu nome. Que o inimigo ele perdeu força hoje, manda te dizer o Senhor. O Senhor disse que no teu deserto irá chover e você vai glorificar o nome dele. Amém? Recebe as bênçãos e a provisão do Senhor em nome do Senhor Jesus, o Senhor manda declarar, não sou eu. É Deus que está mandando declarar provisão nas suas contas. Ela ainda declara porque ela está sem força. Provisões na sua conta, provisão no seu trabalho. Deus encerrando o teu ciclo nesse lugar e iniciando aonde ele falou. Mês de Xisvan, manda dizer o Senhor, vai ser o teu reinício. Amém? Glória a Jesus. Deus abençoe sua vida. E se você crê também, você pega aí pela fé também. Amém? Essa profecia que Deus está mandando aí para minha irmã, Liciane, minha amiga. Deus abençoe a casa de vocês, a vida de vocês. A gente se vê daqui a pouco na live, às 22 horas, tá bom? Mandem para mais pessoas a live. Mais pessoas precisam aprender. Mandem, inclusive, essa aula para mais pessoas. Pessoas, elas não sabem, muitas pessoas não têm informação. E a Bíblia diz: o meu povo, Deus diz, meu povo perece por falta de conhecimento. Deus abençoe vocês. Até mais tarde.